Meus amores, espero que esteja tudo bem convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu podcast com Amor e Alma. Há tanto tempo que não gravava, já tinha efetivamente muitas saudades. Eu acho que já há uns meses, acho que até eu gravei na altura em que estávamos em quarentena, portanto já foi há algum tempo. Confesso que tenho tido ideias, alguns temas que eu gostaria de abordar, só que sinto que preciso de ter ainda algum tempo para ganhar maior maturidade sobre o assunto para poder falar, e também existem temas, tópicos da minha própria vida que eu gostaria de abordar, mas sinto que ainda tenho alguma dificuldade em comunicar isso, e são tópicos que acabam também por trazer a envolvência de outras pessoas, portanto gostaria de abordar porque eu sinto que há muito mais pessoas a passar pelo mesmo, mas tem que dar tempo ao tempo e perceber quando é que efetivamente é o tempo divino de colocar cá para fora. Então, hoje o tema, ou um dos tópicos que eu tinha aqui anotado para falar com vocês aqui no podcast, é um tema que se calhar não vai ser para todos. Então, o podcast de hoje vai ser muito falado numa transição que eu fiz no ano passado, portanto, foi no início de setembro, vai fazer agora um ano, aliás, fez agora um ano, em que deixei de comer carne e peixe. Portanto, no ano passado, uma ou duas semanas depois de ter feito os meus 25 anos, decidi fazer a transição de alimentação. E deixar de comer peixe e carne. Portanto, estou há um ano sem comer o peixe e a carne também, e posso efetivamente dizer que foi um processo que não foi de um dia para o outro, porque eu já há meses que pensava sobre o assunto. Lá está, não sei se foi meses antes ou até um ano. Eu lembro-me de comentar com algumas pessoas próximas que tinha interesse em mudar e fazer essa transição na minha alimentação e deixar de comer carne, mas lá está, eu sentia que ainda não estava preparada para fazer essa transição. Eu sei que este tema é também muito polémico, apesar que não parece. Eu sinto que é um tema ainda muito polémico e por isso há muitas pessoas que ainda não falam sobre ele. E eu, mesmo não comendo carne e peixe, sei que poderei provocar alguma indignação, ahm, até de pessoas que já estão um bocadinho neste meio. Mas lá está, vou pedir a todos os que me estão a vir, independentemente em que fase estão ou em que situação estão, haver sempre um respeito, não é? Este podcast é um momento de partilha em que eu estou a abrir-me um bocadinho mais, a mostrar um bocadinho mais sobre mim, sobre o meu processo. Portanto, aquilo que eu peço é mesmo respeito, não é? Porque isto é partilhas, eu que estou aqui a partilhar e as pessoas muitas vezes também acabam por me enviar mensagem a partilhar um bocadinho da história delas, não é? Portanto, continuando aquilo que eu estava a dizer, lá está, esta situação de mudar a minha alimentação, eu sinto que era algo que já estava em mim há bastante tempo, mas lá está, nunca houve efetivamente aquele clique de colocar na prática. E eu sinto que esse é um problema. Eu acho que não estava preparada para ver a realidade da situação. Eu lembro ainda antes, portanto, eu fiz essa transição em setembro do ano passado, de 2019, e eu lembro-me que meses antes, portanto, em abril, junho, eu comecei a honrar aquele animal, aquela vida. Portanto, sempre que eu comia um peixe ou um carne, eu, eu antes de comer, eu agradecia aquela vida, porque no fundo a gente não pode esquecer que aquilo que está no prato é vida, é uma vida que está ali.
para vos alimentar, não é? Para cuidar de vocês. Eu acho que até para já não está preparado para fazer essa transição, e há que respeitar. Uma coisa que vocês podem fazer é honrar, ok? É honrar aquele animal, aquele ser vivo que, no fundo, perdeu a sua vida para que vocês, não é? Por vocês, não é? Deu a sua vida por vocês. Eu acho que é uma forma de não deixar esse fim de vida em vão. E é agradecermos, é honrarmos, e sempre que eu comia carne, eu comecei a agradecer, ter um tempinho, e mentalmente agradecia aquele animal, honrava aquele animal, dizendo que efetivamente não foi em vão. E comecei a diminuir o consumo de carne. De peixe já comia muito pouco. Depois, com a carne, eu comecei a consumir menos quantidade também. Comecei a colocar mais legumes, a comer mais fruta, portanto, a ampliar um pouco mais de quantidade em outros elementos no prato do que propriamente a carne. E depois eu acho que foi depois do meu aniversário, pronto, lá está, os 25 anos foram assim um ano de muitas mudanças. Eu senti, não posso continuar com isto, porque lá está, eu sentia que tinha que mudar a minha alimentação. Eu sabia que aquilo que estava no prato era um ser vivo, e aquilo começou-me a pesar um bocadinho, a pesar-me na consciência. Eu sentia mal a comer aquilo, apesar mesmo de honrar, de agradecer aquela vida. Eu sentia mal na mesma, mas ao mesmo tempo eu andava a adiar um bocadinho essa decisão mais definitiva e colocar um bocadinho em prática. E eu acho que precisei um choque de realidade. E eu sinto que muitas das pessoas até podem pensar em fazer essa transição na alimentação, ou muitos não, porque falta esse choque da realidade. Eu acho que se as pessoas soubessem a realidade, o que está por detrás de toda esta indústria, principalmente da carne, acho que ia fazer muitas mudanças, não é? Havia aqui um vir à superfície de muita coisa que está oculta, ou, ou até melhor, não está oculta, mas só quem realmente tem interesse é que consegue alcançar essa informação. Portanto, aquilo que eu sinto é que não é que a informação esteja oculta, é nem todas as pessoas estão preparadas para encarar a realidade, então preferem fingir que não há um problema. Portanto, eu sinto que é um bocadinho isso, e lá está. Aconteceu-me isso, porque eu sabia que não estava bem, que não estava certo, e continuei, procrastinei um bocadinho essa tomada de decisão, mas parte de mim sentia que ainda não estava preparada, por isso é que acabei por fazer o honrar e o agradecer aquela vida. Só depois em setembro é que eu pensei, não, eu preciso mesmo de ver a realidade. E eu já tinha chegado até mim certos documentários, filmes, temas, pessoas que também seguia, que também já estavam nessa transição alimentar, e muita informação acabava por chegar, mas eu fazia-me. Lá está, eu não queria olhar para aquilo, porque eu sabia que a partir do momento em que ia olhar, alguma coisa tinha que mudar em mim, não é? E eu adiava um bocadinho isso, e houve uma noite que lembro-me de estar sozinha, e eu decidi, bem, não, eu tenho que me cair a ficha, eu tenho mesmo que saber o que realmente se passa, porque eu sei que no fundo se passa alguma coisa. E acabei por ver dois documentários que há na Netflix, que é What the Health e Cowspiracy. Ok? São dois comentários que acabo por vos indicar para quem tem interesse neste tema e efetivamente quer saber o que é que andamos a comer, um bocadinho por trás de toda esta indústria da alimentação, e
e também da indústria da carne e dos efeitos que tem não só pela nossa saúde física, mas também a nível planetário. E houve uma noite em que eu decidi, não, eu não posso continuar, eu tenho que ver estes documentários, porque estes documentários já sabia que existiam no Netflix, mas lá está, uma parte de mim não queria ver aquilo. Porque lá está, a partir do momento em que nós vemos, que nós sabemos que vimos efetivamente algo, se a gente não mudar é que efetivamente alguma coisa está mal. E eu acho que eu estava com receio disso. Desse choque de realidade. E então vi estes dois documentários. Eu sei que eles estão na Netflix, eu não sei se existe no YouTube ou não, mas lá está, para quem realmente tem interesse, há informação aí. Não há falta de informação aí, há só falta de interesse em saber. É aquilo que eu digo sempre. Portanto, estes são alguns dos dois comentários que efetivamente mudaram e foram efetivamente os impulsionadores a tomar esta decisão e colocar em prática aquilo que eu já queria há muito tempo. Mas efetivamente existe mais, há tanta coisa mais aí. E portanto foi a partir destes dois documentários que vou já dizer, é um choque. E para as pessoas mais sensíveis vai ser muito difícil em digerir aquilo, sobretudo quando tu tens muita empatia pelos animais. E eu sempre tive empatia pelos animais. E eu sei que é um bocadinho estranho, não é? E eu entendo perfeitamente. Como é que tu tinhas empatia pelos animais e comias? Claro, não comias peixe, não faz sentido. Isto é também outro tema, não é? Que pode-se acabar por abordar um bocadinho neste podcast. Mas a verdade é que eu sempre tive uma conexão enorme pelos animais. Eu sinto muito a dor dos animais, o sofrimento. E eles não precisam dizer nada, basta olhar assim nos olhos. Há pessoas que efetivamente têm essa capacidade, não é? De olhar para o animal através dos olhos e perceber se efetivamente ele está bem ou não. E estes dois documentários mexeu muito comigo. Eu lembro de ter chorado imenso, lembro-me de ter sentido culpada por ter alimentado isto, ter alimentado esta indústria, ter-me alimentado mal a mim mesma. Lá está, os primeiros dias foi muito difícil de digerir, foi um soco no estômago, com muita culpa, tanta coisa, mas lá está. A partir desse dia deixei de comer carne, nunca mais comi carne. Eu sei que há pessoas que fazem uma transição muito mais com mais demora, de alguma forma, mas eu não. A partir do momento em que eu vi aquilo, eu cortei mesmo na carne. Quero também falar relativamente a como a minha família reagiu, porque lá está, eu conheço pessoas que estão nesta alimentação, neste estilo de vida, porque há pessoas que dizem que é uma dieta, isto não é uma dieta, é um estilo de vida. E posso-vos dizer que seguia pessoas que efetivamente tinham esta alimentação, este estilo de vida, mas a nível próximo de mim, seja nas minhas amizades, seja na minha família, ninguém tem. Muito pelo contrário, eu tenho a minha ascendência, meus ancestrais, meus avós, os meus bisavós são do campo, são da agricultura, portanto é mesmo implementado a comida, né? A carne, os enchidos, portanto, comidas fortes. E foi muito, muito a minha família e pessoas próximas, principalmente a minha família, acho que foi mais a minha família que entrou um bocadinho em choque. Houve muito questionamento, levei com alguns comentários que não foram todos positivos. Por exemplo, perguntaram: isso é para fazer dieta, não é? É temporário. Ou seja, que a minha mudança de deixar de comer carne e peixe seria para emagrecer.
E não foi mesmo de tudo. E eu falava com as pessoas que não, e que não era temporária, era lá está uma decisão que seria para sempre, não é? Espero eu, a não ser que as coisas mudam, lá está, eu não posso estar a dizer aqui nunca, mas não é algo temporário, não é uma fase, eu quero levar mesmo isto para a minha vida. E lá está, a minha família acho que foi as pessoas que reagiram pior a essa mudança. Faziam comentários. Eu sei que não faziam com má intenção, mas que inicialmente me magoaram muito, deixaram-me um bocadinho mal. Já os meus amigos, acho que reagiram melhor, já aceitaram melhor. E vou dizer que o meu processo dessa transição não foi complicado, eu não sinto saudades de comer carne. Não é difícil, não foi para mim difícil outras pessoas comerem carne e eu comer uma comida diferente. Lá está, eu sou a única pessoa das pessoas próximas, familiares, amigos e alguns conhecidos que têm este estilo de vida. Todas as pessoas que o rodeiam é muito de carne. A minha família foi criada mesmo com muita carne, era carne praticamente todos os dias, só se calhar uma vez por semana que era peixe. Onde é muito a energia dos enchidos, estão a ver? Então, lá está, por isso é que acabei por respeitar e aceitar e perceber o porquê da minha família ter torcido um bocadinho o nariz, né, a essa mudança, mas lá está, ao mesmo tempo que eu tinha que aceitar o processo deles, eles tinham que aceitar o meu. Mas houve aqui muita energia de gozo, não levar a sério, eu senti que não me levaram a sério nessa mudança. Já a parte de fora da família já aceitaram melhor, já não aceitaram, não respeitaram, não perceberam o porquê, porque lá está, a energia da carne, o comer a carne, acho que já está tão intrínseca na nossa cultura que para eles está certo assim. Mas lá está, nunca houve gozo, nunca houve nada. Os meus amigos, sempre que a gente ia comer fora, ou íamos para a casa deles ou assim, sempre houve aquele respeito. Mas e então a Sandra, como é que a gente faz? Porque lá está, a parte desta alimentação ainda não há muita escolha, ainda não há muito mercado, no sentido de restaurantes e assim, pelo menos cá no Algarve não há assim muita coisa. Então, não, às vezes é muito difícil quando a gente sai fora ou assim, conseguirmos nos encaixar nesse sentido. Mas pronto, a parte dos amigos acho que correu super bem, as pessoas aceitaram bem, perceberam bem e fico muito, muito feliz por isso. Outra coisa que acho que é importante dizer, eu sei que existe muito o olhar dos vegetarianos, dos veganos e pronto, em que são pessoas que estão sempre quase que a obrigar ou a forçar, a pressionar as pessoas a fazer essa transição. Eu lembro-me que havia uma pessoa que dizia que tinha receio que eu me tornasse uma dessas pessoas. E eu acho que não. Lá está, eu estou um ano neste processo. É recente, há pessoas que estão há muito mais tempo, mas eu acho que não sou ninguém para pressionar, seja quem for, a fazer algo. Eu acho que não se pode ser hipócrita, porque lá está, eu já comi carne, eu tive 25 anos na minha vida a comer carne, portanto, não é por eu ter decidido numa altura na minha vida fazer essa transição que agora tenho que obrigar a forçar as outras pessoas a fazerem. Até porque eu acho que vai haver uma altura em que as pessoas vão fazer essa transição. Não digo para já, mas eu acredito que daqui a uns belos anos, aquilo que é maioritariamente agora o comer carne vai ser o lado vegetariano. Portanto, eu sinto que vai haver aqui uma troca daqui a uns quantos anos, não sei se vou estar cá para ver, mas acredito que possa, ao longo destes anos e as próximas gerações que vêm, que
vão ser também muito mais conectadas ao mundo animal, ao mundo de natureza, têm essa ideologia, portanto vai haver aqui sim mudanças e acredito que aquilo que agora é natural ou é normal, vai haver essa troca. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Eu às vezes atropelo nas minhas próprias ideias. Deixem-me ver. Não sei, acho que perdi-me aqui um bocadinho. Mas lá está, aquilo que eu estava a dizer, eu não estou a fazer este podcast para forçar ou pressionar. Muito pelo contrário, as pessoas, sejam vegetarianas, sejam carnívoros, seja o que for, têm o meu respeito. Porque eu não vou estar para aqui a ser hipócrita e a forçar as pessoas a fazerem algo que não querem. Não é? Eu acho que essa mudança tem que vir mesmo internamente, não vale a pena. Se for por forçar, não vai ter bom rumo, não é? Não é através da pressão que vai fazer mudanças de direção, é através de inspiração, através de dar um exemplo, através da compreensão e perceber que toda a gente tem o seu tempo, assim como eu tive o meu. E efetivamente havia pessoas que eu seguia que impulsionavam muito essa energia e que tens que fazer isto e que tens que deixar de comer carne. Eu entendo, ok? Eu entendo, e agora sabendo toda essa informação que está por trás, eu entendo mesmo, mas lá está, não podemos ser hipócritas, porque a maioritariamente das pessoas que hoje são vegetarianas ou são veganas, elas já comeram carne na sua vida, em alguma fase, portanto, e tiveram o seu tempo. Portanto, não é só porque neste momento tu estás assim que tu tens que obrigar as outras pessoas a fazer aquilo que eu acho que vocês podem começar a fazer, mesmo para quem queira fazer essa transição ou até para quem ainda não pense fazer, é honrarem sempre aquela vida, ok? Honrarem sempre, agradecerem sempre. E isso, vocês não precisam de grandes rituais, é antes de comer simplesmente agradecer aquela vida para não permitirem que aquela vida tenha sido em vão. Mas eu acho que efetivamente, para além disso, vocês devem mesmo, para quem sentir, lá está, para quem sentir, procurar mais informação e saber, lá está. Acho que existe sempre lugar para o saber, para o conhecimento, principalmente no que toca a isto. E posso-vos dizer que a parte da carne não tem a ver só que aquilo é um ser vivo, nós estamos a matar. Não tem a ver só com as mudanças planetárias que estão a ocorrer também por causa da indústria da carne, mas também é aquilo que nós estamos a colocar no corpo. Vocês não se esquecem que aquilo é um ser vivo, mas que neste momento está morto para vos alimentar. Portanto, vocês estão a comer uma coisa morta. Portanto, mas eu também não quero aprofundar muito isso, não é o objetivo. É simplesmente colocar a semente. Lá está, eu não gosto de forçar ninguém a fazer esse processo, tem que haver respeito mútuo. Eu acho é que os veganos e quem está nesta ideologia, eu acho que tem que colocar lá a semente e inspirar as pessoas e não forçar, não ter um discurso de ódio, que muitas vezes eu já vi, ou de raiva. Não acho que o caminho não seja por aí. Eu acho que temos que efetivamente sentir, partilhar a nossa mensagem, quem tiver que ouvir, ouve, e às vezes a pessoa até pode não mudar daqui a 2, 3 meses, nem a um ano, mas poderá vir a mudar porque a semente foi lá colocada. Portanto, é simplesmente respeitar a fase de cada um. Depois, eu acho que isto é uma coisa que eu comento muito. Eu acho que lá está, esta mudança que eu tive não foi muito bem vista pela parte familiar, porque ainda por cima a minha parte familiar vem toda, tanto de um lado como do outro, de pessoas do campo, onde está muito mais enraizada a gastronomia dos enchidos, da carne, não é? Da comida mais pesada. E lá está, eu sinto que a carne, as pessoas para elas é normal, porque isto já está na cultura. Por isso é que eu sinto que este tipo de culturas
Eu sinto que há culturas muito mais abertas para que haja essa transição. Agora, a cultura, aliás, a gastronomia portuguesa é muito mais difícil porque nós estamos muito baseados na carne e nos enchidos e tudo o que é de origem animal. Mas lá está, eu acho que pouco a pouco vai haver essa mudança e se vocês conseguirem estar abertos, receptivos a experimentar sem julgamento comida vegetariana, não é assim tão mal. Eu tenho alguém que me acompanha neste processo mais próximo e há sempre aqueles comentários: mas isso não sustenta, mas isso não dá proteínas o suficiente, ai, ficas bem só com isso, isso deve ser horrível. E não, a comida vegetariana ou vegana é boa, é boa, mas lá está, tem que haver informação. Eu estou há um ano e não sou, obviamente, a melhor expert para falar deste tema com vocês, por isso é que eu não vou estar a aprofundar este tema. Eu ainda estou em processo e ainda há cortes que eu quero fazer, por exemplo, eu só não como carne e peixe, mas ainda bebo leite, ainda como ovos, portanto é uma coisa que eu também quero ainda cortar. Mas neste momento eu ainda estou numa fase um bocadinho inicial a aprender como é que funciona, e por isso é que eu não quero muito aprofundar as coisas, porque eu tenho perfeita noção que não sou uma expert nisto. Eu não tive, lá está, a minha mudança foi um bocadinho, se calhar, radical, porque eu não consultei um médico, não consultei um nutricionista, e se calhar isso foi um bocadinho errado, porque lá está, se a gente fazer essa transição, o nosso corpo pode se sentir, e se vocês efetivamente quem tem mais dúvidas, mais inseguranças, existem profissionais que vos podem ajudar. Aliás, para além dos nutricionistas, aquilo que eu aconselho mesmo é uma nutrição mais holística e acho que existem profissionais mais nessa área em que efetivamente têm uma visão completamente diferente da alimentação, e que pode-vos ajudar nessa transição. Enquanto eu fui assim meio um bocadinho à louca e quis fazer as coisas por mim, mas efetivamente para quem quer fazer esta mudança, podem consultar-se com alguém para partilhar receitas, para vos ajudar, mas lá está. Eu acho que existem ainda muitos mitos relacionados a isto que devemos começar pouco a pouco a desmistificar, a dizer que não é de todo verdade. Por exemplo, dizem que a comida vegetariana é cara. Eu não acho que seja cara. Lá está, tem que haver um bom senso, organização, informação. Se calhar inicialmente vocês vão começar a gastar mais porque vocês acham que é só aquilo que há, mas à medida que o tempo e vocês explorando várias opções, vocês vão ver que não é assim tão cara. Dizem que a comida não é boa, a comida é ótima. Uma coisa que eu notei muito no meu corpo, toda a parte digestiva começou a funcionar melhor. Eu sentia no ano passado, antes de eu começar a cortar na carne e no peixe, eu estava muito inchada mesmo. Eu tenho fotos em que eu estava muito, muito inchada e a partir do momento em que eu cortei isso, o meu corpo começou a desinchar. A sério, foi mesmo um absurdo. As pessoas estavam a dizer: mas tu emagreceste, o que é que tu fizeste? É a dieta. E não, eu simplesmente cortei a carne e cortei o peixe. Só, imagina se eu começar a cortar o leite, a começar a cortar os ovos, entendem? É para vocês verem efetivamente os benefícios que há quando nós temos comidas, uma alimentação o mais natural possível. E eu sinto que existe aqui muitos mitos, peço desculpa, muitos mitos que efetivamente pouco a pouco podem ser trabalhados, podemos ir trabalhando para começar a abrir um bocadinho as mentes, mas acho que tem que ser um processo mais lento em algumas pessoas, porque lá está, a nossa gastronomia é muito forte, as pessoas não estão acostumadas, mas efetivamente saber essa receptividade e essa abertura, tudo se torna muito mais fácil. É interessante que lá está, eu sou a primeira pessoa, eu não estou a ver ninguém para já a tomar esse rumo que eu tomei,
mas já coloquei aqui a sementinha em algumas pessoas. Portanto, já tive aqui pessoas que já começaram a comer alguma comida até vegetariana. Às vezes não gostam, outras vezes gostam e que nem sequer sentem a diferença entre a carne e outros alimentos que acabam por trocar com a carne. E, portanto, é mitos que têm que ser trabalhados, não é? E eu acho interessante, e é uma questão até que eu gostaria de abordar com vocês, principalmente quem é mãe ou quem tem crianças pequenas, que é o meu sobrinho que tem 3 anos. Ele por vezes vem cá a casa e ele não come carne. Ele come tudo o que estiver no prato, mas se for peixe ou carne, ele não toca. Ele faz uma birra e não quer, não toca mesmo. E eu não sei até se isto está a acontecer às crianças que estão agora nesta geração dos 3 anos, dos 2 anos, ou se é algo que já vem de há mais tempo. Eu sinto que efetivamente estas próximas crianças, ou as crianças que nasceram agora nestes últimos anos, já têm uma consciência completamente diferente no que toca a ver a parte animal e a natureza, mas eu não sei até se isto já não vem de quando éramos mais pequenos. Se, será que efetivamente nós pequeninos sentimos falta da carne ou começamos a comer carne porque nos é incentivado? Porque eu também sigo pessoas que são vegetarianas, são veganas e depois têm os filhos e os filhos fiquem bem com essa alimentação. Portanto, se a pessoa não teve, ela não vai sentir falta. E é um bocadinho isso que eu sinto. Se calhar a gente só sente falta da carne ou só alimenta-se de carne porque efetivamente foi-nos incentivado. Porque se não tiver, a criança não sente falta. Portanto, digam-me aí, digam-me o que é que vocês acham. Eu não sei se há mais alguma coisa que eu queira abordar ou não. Lá está. Eu queria falar sobre este tópico, mas não aprofundado. Queria só deixar a semente, não é? E quem efetivamente sentir e gostaria de saber mais pode ir procurar. O que não há falta é informação. Vou só aqui parar um bocadinho e perceber se efetivamente existe aqui mais alguma informação que eu gostaria de abordar com vocês, porque lá está, o meu podcast eu só tenho o tópico ou o tema que quero abordar, mas acabo por ser muito espontânea e vir aqui sem organizar as ideias e às vezes acabo por perder, e por isso é que às vezes eu faço pequenas pausas para tentar saber se existe mais alguma informação que deva partilhar sobre o tópico. Eu penso que é só. Se haver, por algum motivo, alguma questão, algum tópico que eu acho que é digno, é digno de ser abordado aqui no podcast mais tarde, voltarei a abordar aqui, mas queria apenas efetivamente de falar neste tema, que para mim é importante, e incentivar, lá está, acho que o incentivo, dar exemplo e inspirar é diferente do que pressionar, não é esse o meu objetivo. E queria também incentivar-vos a comentar e dar a vossa opinião aqui nos comentários ou a enviar mensagens sobre este tema, ou se vocês têm alguma dúvida, alguma questão relacionada a este tema que eu não tenha abordado e vocês gostariam que eu fizesse. Uma coisa gira que gostava de fazer era perguntas e respostas. Perguntas e respostas que vocês têm relacionado a mim e que nunca tive a oportunidade de esclarecer. Portanto, vocês podem também enviar mensagem privada para que eu possa esclarecer ou até deixar nos comentários e mais tarde, quando tiver uma boa quantidade de questões que eu acho pertinente responder, poderei vir aqui no podcast ou até no vídeo responder. Portanto, eu acho que já deixei a semente. Vamos ver como é que corre. Espero que este podcast de alguma forma possa ter sido útil para vocês, sendo um tema ainda pouco abordado e um bocadinho
polémico, mas pronto, fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem a seguir o meu trabalho aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicar no gosto e até, se possível, partilhar para quem é realmente um amigo, um colega ou um familiar que tem interesse sobre este assunto. Muito, muito obrigada por continuarem a me acompanhar. Gratidão e fiquem bem.